De acordo com a empresa de cibersegurança, mais de 130 mil tentativas de clonagem de WhatsApp ocorreram no país desde o início do ano. O golpe que sequestra dados e acaba em prejuízo financeiro está cada vez mais comum e é necessário se prevenir. Veja na reportagem a seguir. Odete caiu no golpe mesmo sabendo que o grupo dela tinha sido alvo. Ela quis avisar uma amiga e acabou trocando mensagens com um criminoso e dando a ele a senha que precisava para entrar no celular dela e de amigos. O prejuízo para eles foi de R$5.000. Para ela, outras lições. Além do sentimento de eu sou uma boba, como que eu caí nisso, o constrangimento de você imaginar que você saiu de madrugada pedindo dinheiro para os outros, só de imaginar aquela vergonha alheia, de imaginar assim, o que a pessoa pensou de eu acordá-la pedindo dinheiro. Tá? Então, assim, é como se realmente você estivesse vivendo isso. E depois de desmentir tudo, e a sensação do isolamento, porque eu mesmo pedi às pessoas que saíssem do grupo e ninguém entrou em contato. Então você sente assim que as pessoas estão com medo de si. A Odete, infelizmente, entrou em uma estatística alarmante, mas que é desconhecida da maioria dos usuários de WhatsApp aqui do país, que tem mais de 120 milhões de contas. Só no ano passado, 8,5 milhões de brasileiros caíram em golpes através deste aplicativo. Este especialista em sistemas de segurança diz que 70% das contas de WhatsApp do país já foram alvo ou clonados em golpes. Há 3 tipos mais conhecidos. Em um deles, os criminosos ligam para as operadoras. Em outros 2, o ataque se dá por mensagem ou mesmo baixando arquivos e vídeos. No WhatsApp existe essa opção de você trocar o número que você tem atual por um outro e gera-se um link, é o link de confirmação que chega SMS para você. Se por um acaso ele faz uma fraude, manda esse link de confirmação de uma maneira assim camuflada ou oculta, ou que você não entenda, que você cai nessa fraude e clique nesse link, você está passando as informações desse aparelho para um novo aparelho. O especialista alerta que é preciso bloquear o download automático destes conteúdos no celular e também fazer a dupla autenticação, disponível nas configurações do aplicativo. Quem dá o golpe comete os crimes de estelionato e falsa identidade. O meio virtual dificulta o levantamento de provas, mas é preciso fazer o boletim de ocorrência e também dificultar a ação dos bandidos. Toda vítima que cai nesse tipo de golpe, ela tem que comunicar à Polícia Civil para que dê início à questão de investigação. Há algumas delegacias especializadas no país, que são delegacias de crimes de informática. Em Belo Horizonte, particularmente, existe uma delegacia especializada nisso e ela deve tentar colher de todas as formas uma prova robusta aí que foi vítima desse tipo de golpe ou, inclusive, tentativa desse golpe. Dados atualizados do sistema prisional mostram que cerca de 770 mil pessoas estão presas no Brasil. Agora, qualquer cidadão pode ter acesso a essas e outras informações de forma mais simples e rápida. Um sistema mais prático, transparente, com mais informações e mais atualizado. O novo Infopem traz dados sobre todo o sistema prisional brasileiro. Tudo aberto à consulta de qualquer cidadão e atualizado a cada 6 meses. Nós temos um retrato muito mais próximo dos nossos dias do que nós tínhamos quando assumimos aqui o governo em janeiro de 2019, quando estávamos ainda falando de 2016. Não se constrói políticas públicas consistentes sem que nós tenhamos dados. Os números do Infopem mostram que, em junho de 2019, o Brasil tinha 773.151 pessoas presas. Comparados o segundo semestre de 2018 com o primeiro de 2019, a população carcerária no Brasil cresceu 3,89%. O levantamento também revela um déficit de 312 mil vagas no sistema prisional. Até 2022, a previsão é de que sejam criadas 100 mil vagas em prisões no país. É um compromisso do Departamento Penitenciário Nacional. Agora nós não vamos conseguir fazer essas vagas sozinhos. Nós precisamos, no envolvimento, claro, e agradecemos muito o apoio dos estados,
iniciativa privada. O DEPEN não tem preconceito com o tipo de unidade prisional desde que ela funcione. Em termos absolutos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas quando se compara o tamanho da população com o número de pessoas presas, o Brasil fica na 23ª posição. Atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, de Cuba, Panamá e da Rússia. Outro dado revela que 18% dos presos brasileiros trabalham e 14% estudam. A gente precisa realmente criar parcerias com a iniciativa privada, junto com os estados, com as entidades da sociedade civil, para que o preso realmente possa trabalhar, devolver parte do rendimento do trabalho na sua manutenção e voltar melhor para a sociedade. E a experiência de ser vítima de um crime pode deixar marcas tão profundas que é comum que pessoas nessa situação desconheçam seus direitos. Por isso, o Ministério Público do Distrito Federal lançou esta semana uma campanha de conscientização sobre a participação dessas pessoas na investigação e no processo penal. Há 8 anos, esta mulher foi vítima de um roubo quando andava de bicicleta. A experiência de sofrer um crime violento se transformou em um trauma que ela reprimiu durante muito tempo. A época que ocorreu, eu contei para pessoas próximas e essas pessoas meio que me ridicularizaram porque eu estava andando com a bicicleta cara na rua, como se eu tivesse culpa do que ocorreu. E eu senti muita vergonha. Eu entendi que eu também cometi um erro, que foi não ter procurado a polícia, contado o que tinha ocorrido. Eu estava com tanta vergonha, se alguém próximo a você faz isso, imagina uma pessoa que não tem nenhum contato contigo. Quando uma pessoa é vítima de um crime, é natural que ela fique emocionalmente abalada. Nessa hora, é essencial que ela receba orientações sobre os seus direitos e também seja acolhida para conseguir superar a lembrança traumática. Geralmente a vítima nunca pisou numa delegacia de polícia. Portanto, todo o sistema apavora naturalmente a vítima. Apavora porque a vítima está sempre muito distante. Então, o que se busca agora com esse projeto é prestar esses esclarecimentos a fim de que essa vítima empoderada possa estar na centralidade do processo penal. No ano passado, o roubo foi o crime violento mais frequente no Brasil. Foram 151 mil casos. O segundo mais numeroso foi o estupro, com quase 35 mil casos, seguido por homicídio doloso, tentativa de homicídio e roubo seguido de morte. Cada número desses representa alguém que precisa de ajuda, seja a vítima ou a família dela. Por isso, o Ministério Público do Distrito Federal lançou uma campanha voltada à orientação dessas pessoas. Elas desconhecem, por exemplo, que podem prestar depoimento na ausência do réu, elas não sabem que elas podem ter informação sobre o teor da sentença, muitas vezes que elas podem ter um atendimento, encaminhamento psicológico. Então, muitas vezes as vítimas não sabem como funciona o processo e não acompanham ou não comparecem à audiência. Esta mulher é uma das pessoas que foram acolhidas pelos programas do Ministério Público do DF. Em 2018, a irmã dela foi assassinada vítima de feminicídio. Eu sempre tive o apoio do Ministério Público. A polícia foi de uma eficiência assim, incrível. Horas depois conseguiu prender o assassino da minha irmã. A partir do momento que a gente consegue, assim, pela dinâmica deles, o acolhimento, o apoio, a paciência, você consegue colocar tudo aquilo para fora, você tem mais leveza para seguir em frente. E Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Mais informações, esta edição você pode rever no nosso portal mbnews.tv.br. Acompanhe a nossa programação também no Facebook e no YouTube no canal Jornalismo Paracatu. Mais notícias nesta terça-feira no Jornal da Manhã com Lilian Derqui. Uma boa noite e até amanhã. Thank you.